Esquizo, paranoia delirante. Esquina, paranoia delirante. Certeza que o X, que é compositor dessa música aí, tava muito doido com os psicólogos kleinianos tirando várias cocaína pesada. E aí de repente ela chegou e falou: meu, você tem uma posição meio esquizo-paranoide. E o X completou: delirante. Não pode ser uma mera semelhança isso. Melanie Klein foi uma psicóloga que conheceu Freud em 1914. Aliás, nessa época uma porrada de estudiosos se surpreenderam com as teorias de Freud, Sigmund Freud, o que levou a diversas outras linhas e teorias baseadas na teoria de Freud. Como eu falei no vídeo anterior, Freud desenvolveu uma teoria na qual acreditava que o ser humano, através de impulsos e fases, estava em busca de satisfazer o seu prazer em busca da sobrevivência. Nessa teoria do Freud é como se fosse um impulso interno na qual a pessoa busca o amadurecimento. E esse impulso do prazer foi teorizado pelas fases psicossexuais de Freud. Melanie Klein tinha alguns atributos e teve alguns rumos que ela tomou que fez desenvolver a teoria kleiniana, que segue pela psicanálise também. Por mais que ela sempre tenha se afirmado como uma psicóloga freudiana, muitos teóricos se basearam na teoria kleiniana dela. Esse tributo eu acredito que foi desenvolvido muito também por causa dos atendimentos que ela teve no começo da carreira dela, que foram com crianças bem pequenininhas, o que fez ela criar um pensamento muito mais íntimo e próximo da relação com a mãe e o bebê, o que Freud não fez. E obviamente foi na questão da sexualidade, que isso sempre se diverge nas teorias do Freud, que ela resolveu basear a sua teoria, os seus complementos. Ela acreditava que o ser humano não ia em busca do prazer para a sobrevivência como Freud. Ela acreditava que o ser humano ia através do contato e do relacionamento como base fundamental de necessidades. Um dos maiores pilares da Melanie Klein é a teoria das relações objetais. Só que é muito grande esse troço todo, eu vou falar só sobre um pedacinho, que é sobre a teoria das posições. Dentro dessa teoria, ela criou conceitos como mundo interno e mundo externo. Seio bom, seio mal, a posição esquina, paranoia delirante. Quer dizer, esquizo, paranoide, delirante. Quer dizer, só esquizo, paranoide. Só. E por último, a posição depressiva e a posição papai e mamãe. Mentira, papai e mamãe não tem. Mas esquece a zoeira, vem comigo que eu vou te explicar basicamente como funciona essa teoria toda aí. E você que tá acompanhando os vídeos aí do Psiconamente, lembra também de curtir, compartilhar, marcar um gostei aí, que ajuda a gente a ter mais divulgação, mais visualização para as pessoas. Melanie Klein basicamente teorizou que quando a gente nasce, a gente não tem noção do que é o eu interno e o eu externo. A gente acha que tudo somos nós, assim, porque recebemos atenção, comida, é só a gente chorar que tudo acontece. Assim como ela acredita que o seio da mãe pertence a ela também, não é uma coisa externa. Assim como a gente tem na nossa mão, que é nossa, o bebê acredita que o seio é dela também, faz parte do corpo dela. E o bebê acredita que no momento que ele quiser, ele pode colocar o dedo na boca. Quer dizer, o seio na boca. Como é impossível satisfazer todas as necessidades do bebê, em um momento ele começa a ter dois sentimentos pelos seios. E ele acredita que existem dois seios, o seio bom e o seio mau. Ou seja, o seio bom seria meu dedo direito e o seio mau seria meu dedo esquerdo. Um seio bom que alimenta e satisfaz, e um seio mau que priva e faz ela sofrer. Segundo Melanie Klein, essa relação do seio bom e do seio mau acaba gerando certos tipos de situações e sentimentos na criança, o que ela chamou de fantasias. A criança fantasia certas situações e sentimentos em relação ao seio. Por enquanto ela ainda vive essa fase em que o peito é um objeto interno dela e ela pode ter este objeto em qualquer momento. Então a criança começa a viver esses conflitos dentro dela. Então quando ela tem o peito bom, ela tem sentimentos maravilhosos. E quando ela tem a falta do peito, que é o peito ruim, o peito mau, ela começa a ter, pensamentos e sentimentos assustadoramente terríveis. Psicologicamente adverte, não seu mamilo foi maltratado durante as gravações do programa. Seio mal, você é horrível, eu te odeio e eu posso te destruir, sabia? E da mesma maneira que atualmente você provavelmente pode xingar alguém na rua e de repente você vira esquina e acha que ela pode te perseguir, esquina, paranoia delirante, e aí? Porque é exatamente isso que acontece na primeira posição que a Melanie Klein fala que a criança entra. Ela fica com medo que esses sentimentos, esses pensamentos ruins que ela teve do seio possam ser vingados e o seio possa vir, sei lá, no meio da noite e atacar ela. Klein chamou essa posição de posição esquizoparanoide. O termo esquizo significa divisão, ou seja, ela está dividida entre o mundo interno e o mundo externo. E paranoide significa desconfiança, perseguição. É como se ela estivesse interpretando alguma coisa que não está acontecendo de verdade. Ou seja, a pessoa tem uma desconfiança de algo que não existe realmente. Mas para aquela criança, segundo Klein, existe. Nessa fase, Melanie Klein acredita que a criança vive uma ansiedade persecutória. Que persecutória significa isso, de perseguição.
apreensão, uma ansiedade que algo está perseguindo ela. Depois que ela percebe que o seio bom e o seio mau são as mesmas pessoas, o objeto da mesma pessoa, no caso a mãe, então ela percebe que o seio é um objeto externo que está separado dela. O seio bom e o seio mau são os mesmos. E aí ela começa a ficar na bad, porque ela teve pensamentos ruins e pensamentos bons do mesmo seio. Nessa fase, a Melanie chamou isso de posição depressiva, que aí ela começa a ter uma ansiedade que ela possa ter feito, a criança possa ter feito alguma coisa mal pro peito, no sentido às vezes de ter quebrado o peito ou de ter dado algum problema no peito e ela acha que agora o peito não vai funcionar mais. Então se torna um peso na consciência, sabe? Um medo de perder esse seio. E se torna uma culpa. E essa parte eu acho a parte mais incrível, porque você de alguma maneira na fase adulta pode ter reproduzido esse tipo de comportamento. E é muito comum ver esse tipo de conflito nas relações das pessoas. Nossa, é possível amar e odiar a mesma pessoa? É uma relação muito importante de ser trabalhada no processo terapêutico, na qual a pessoa começa a conseguir viver esses dois sentimentos de amor e ódio pela mesma pessoa sem sentir-se culpada. Quando a criança percebe que é o mesmo seio, que não existe dois seios, né, nem o bom nem o mal, e ela começa a perceber que existe o mundo interno e o mundo externo nessa relação. Assim como Freud, Melanie Klein acreditava que o ser humano buscava reduzir a sua tensão causada pelos desejos insatisfeitos. No caso da criança, ela busca essa satisfação, essa redução da tensão através do seio da mãe, do objeto, né, que a Melanie Klein falava, ou do próprio corpo, que atenda às necessidades. Por isso que a Melanie Klein estudou a relação que as crianças têm com seus primeiros objetos de vida, no caso, os seios. E nessa abordagem se percebe como as pessoas levam o seu relacionamento através dessas posições desenvolvidas pela teoria de Melanie Klein. Essas minas são muito foda. Eu sou Daniel Ferraz, eu sou psicólogo e essa foi a teoria das posições de Melanie Klein. Eu trouxe só um pouquinho assim pra vocês, se vocês gostaram, se vocês querem que eu poste mais sobre isso, falando sobre mais um pouco sobre essa parte descontraída, descontraída. Lembra de curtir, compartilhar, se inscreve no canal, manda pros amigos psicólogos e acompanha aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. É isso aí, falou! E essa parte eu acho a parte mais incrível, porque você de alguma maneira já pode ter sucesso. Melanie Klein, é isso? Melanie Klein. Melanie Klein, Melanie Klein. Melanie Klein é que nós aqui, né? Melanie Melanie Klein, vai na porra. E esse impulso, segundo Melanie Klein, segundo, nossa, que difícil, né? Segundo Melanie Klein, nossa, que raiva, mano. Que raiva quando começa a dar umas break assim. Mano, a gente deveria ter usado, tipo, seio bom e seio mal. Pô, a gente deveria ter feito, tipo, um seio bom e seio mal com garrafa, assim, sabe? O seio bom é o dourado, o seio mal é o vermelho do inferno. Eu sou o seio bom, eu sou o seio mal.